sexta-feira, 21 de abril. Acordei com um artigo do Pedro Doria que traz algumas reflexões importantes, mas que tem uma série de equívocos que precisam ser expostos e debatidos. Então eu vou responder o artigo dele, vou comentar o artigo dele ponto a ponto aqui e enfatizando, tem mais concordâncias, mais convergências do que divergências e discordâncias, mas tem algumas coisas muito erradas no artigo dele e acho que a gente precisa conversar a respeito. O título do artigo publicado no Estadão é Incompreensão digital do governo Lula colocou bolsonaristas no holofote. Esse título por si só já tem uma série de problemas e eu vou comentar ao longo desse vídeo. Começando aqui a leitura. Durante os próximos meses, o foco da política brasileira estará numa CPI onde duas histórias serão contadas a respeito da intentona de 8 de janeiro. Tem uma inconsistência aí. Não é que o foco da política brasileira estará numa CPI. Na verdade, o foco da cobertura midiática estará na CPI. A política brasileira vai muito além do que acontece na CPI. Na verdade, a CPI é apenas um pequeno palco para o tipo de situação que os grandes meios de comunicação gostam, que as redes sociais gostam, que é treta, confusão, briga. Então não é que a política brasileira terá a CPI no seu foco, é a cobertura midiática e o debate nas redes sociais. Em uma, o personagem principal será o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a boa parte do ano eleitoral incitando um golpe em caso de vitória do adversário, 100% de acordo. Na outra, são os bolsonaristas que terão todo o holofote que desejarem para convencer a opinião pública de que o governo é responsável pela tentativa de golpe. Também 100% de acordo, nenhum problema eu vejo aí. Eles não tinham palco político relevante desde que deixaram o poder. Desculpe, isso é um erro grosseiro, não condiz com a realidade. A família Bolsonaro, só a família Bolsonaro, Jair e os 3 filhos, possuem mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Dizer que isso não é um palco relevante é, no mínimo, fingir que não está vendo o que acontece ao redor. É quase terraplanismo político. Agora terão todas as câmeras, escorrerão novamente para além de suas bolhas. Também tem um equívoco aí, que é uma inconsistência, que o bolsonarismo, por vários fatores, ele está permanentemente falando para além da sua bolha, embora as suas versões, o que a galera gosta de chamar de narrativa, eu não gosto de usar esse termo, prefiro preservar ele na literatura, mas enfim, as versões para o que acontece no mundo político do Brasil são espraiados de forma mais direta para o público deles especificamente, das bolhas, eles falam constantemente, sistematicamente, para muito além da bolha deles. Aqui vem um trecho que eu acho muito problemático e já dialogo com o que está no título. Tudo isso porque o Palácio do Planalto ainda não entendeu que política, em 2023, ocorre na forma de histórias contadas em picotes de vídeos e memes. Desculpa, é muita arrogância, muita pretensão achar que o Palácio do Planalto, né, o governo atual, não entende o que é que a comunicação significa para a política no momento atual. Só que há um problema sério aí, que eu desconfio que o Pedro Doria, assim como muita gente que faz críticas à comunicação do governo, talvez eles não tenham noção dos limites que o governo tem para produzir, né, e publicar as suas mensagens. Só para vocês terem uma ideia, para dar um pequeno exemplo aqui, o TCU não permite que publicações do governo se refiram ao governo Lula. Tem que falar apenas governo federal, governo. Existem objeções quanto a esse tipo de conteúdo, esse tipo de termo. Só para ficar num exemplo bastante superficial, tem uma série de problemas e limitações que o governo enfrenta para poder publicar os seus conteúdos.
memes, por exemplo, que ele citou aqui, o governo não pode publicar. Ou pode, mas com muita limitação. Não pode, fazer, por exemplo, fazer comparações com o governo anterior. Isso certamente cai na malha do TCU e de outros órgãos de controle, porque viola o princípio da impessoalidade, enfim. Eu não vou detalhar isso muito aqui, mas existe sim uma incompreensão de muita gente nas redes que não sabe dos limites que um governo ou que o governo brasileiro tem em relação à sua comunicação. Embora esses limites não tenham sido respeitados pelo governo Bolsonaro, que usou a SECOM como se fosse praticamente uma rede social sua, pessoal. E não houve até agora nenhuma punição, e acho muito difícil que em algum momento vai chegar essa punição ao que eles fizeram no governo anterior. Mas infelizmente, com o governo Lula, com o governo do PT, parece que existe uma outra legislação, existe uma outra regra. Isso é fato, isso é realidade. O governo tem muitas amarras para poder produzir a sua comunicação. É uma derrota. Nos últimos 4 meses, debatemos políticas públicas. Não fazíamos isso há 4 anos. Desculpa. Isso não é verdade. A gente não discutiu política pública no Brasil desde que Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara em 1º de fevereiro de 2015. Ou dá até para dizer desde que a Dilma venceu o segundo turno da eleição de 2014 e passou a ser boicotada, sabotada pela sua própria base no Congresso, pelos meios de comunicação que embarcaram na aventura mafiosa do impeachment, e aí não vou falar da sociedade civil, etc., dos partidos de direita, começando com Aécio Neves, mas enfim, o Brasil parou de discutir políticas públicas praticamente desde o segundo turno de 2014. Há muito que se discordar do governo, mas mesmo com uma tentativa de golpe, as conversas mais importantes foram sobre arcabouço fiscal, reforma tributária, reforma do ensino médio, Bolsa Família, o papel do Brasil perante o mundo e regulação das redes. É para estes debates que os governos existem. Concordo totalmente, inclusive do início, né, que há muito o que se discordar do governo. Eu mesmo tenho muitas discordâncias. A CPI nascerá porque alguém no Planalto decidiu que era boa ideia ocultar do público que o general Gonçalves Dias, até quarta-feira, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, esteve no Palácio durante seu ataque. Perdão, a CPI nasceu porque eles conseguiram assinaturas mais do que suficientes para instalar. Já tem decisão do STF que garante esse direito da oposição. Então ela não nasceu por causa do vídeo ou do general, não. Ela nasceu porque a oposição conseguiu um número de assinaturas mais do que suficiente para instalar a CPI. Ponto. Final. Mas eu acho que a extrema-direita vai se arrepender de ter insistido tanto nessa CPI. Veremos. Em uma das versões, o Gonçalves Dias, o G. Dias, negou à presidência que houvesse fitas. No mínimo, é uma testemunha da maior importância. Tudo ok nesse trecho, nesse ponto, nenhum desacordo. Jamais existiu a possibilidade de que um vídeo assim, ao qual muitos bolsonaristas no coração do Planalto ou da PF teriam acesso, não viesse a público. Isso é bastante discutível, tem muita coisa que acontece, inclusive com registros oficiais, que não vem a público. O que houve foi realmente uma vontade política de dar vazão a esses fatos e para tentar, inclusive, desestabilizar o governo. A oposição passou a quarta-feira inteira na Câmara dos Deputados e no Senado dizendo que o governo acabou. É isso mesmo, vocês podem pesquisar, não estou exagerando. A casa caiu, o governo era ladeira abaixo, enfim. E, obviamente, esse vazamento tinha clara intenção política. Mas não é dado que era impossível que esse vídeo viesse à tona. Não mesmo. Isso é bastante discutível. Aí, claro, não vou discutir que existem infiltrados bolsonaristas ou neoliberais dentro do governo, ninguém tem dúvida, mas o fato em si, como vazamento de um vídeo, não é algo líquido e certo apenas porque esses infiltrados têm acesso a ele. No momento em que o governo escolheu ocultar a informação, deu ao bolsonarismo a oportunidade de escolher quando divulgar. As redes e grupos de zap se empestearam com a prova
de que tudo havia sido orquestrado, as imagens não provam nada. Perfeito, concordo totalmente. Tem uma coisa que o movimento bolsonarista sabe fazer: instalar confusão num país com 150 milhões de contas de WhatsApp. Eles sabem contar uma história no meio digital. Juntam cacos de fatos com dose de ambiguidade e mentiras abertas. Desmontar depois é muito fácil. Obviamente, eu li errado. Desmontar é muito mais difícil. Eu concordo totalmente e faço apenas um comentário adicional. O bolsonarismo, a extrema-direita no mundo inteiro, tem sucesso por dois motivos, basicamente. Primeiro, eles não têm nenhum pudor em contar mentiras. Não tem nenhum limite moral, nenhum limite ético. Segundo, eles têm muito, mas muito dinheiro. Assim é fácil saber contar histórias. Sem governo, o bolsonarismo só fala com os seus. Já comentei isso, eles constantemente, sistematicamente falam muito além das suas bolhas por vários motivos conjunturais e estruturais. Inclusive porque hoje as redes sociais têm mais relevância no debate público do que os grandes meios de comunicação. Isso é fato, não é à toa que os grandes meios de comunicação transformam até a perda de selo de rede social em notícia. Por culpa do atual governo, ganhou de presente um fato político. Passaremos os próximos meses discutindo Lula versus Bolsonaro. Já havíamos saído desta fase. Brincadeira, né? Não, a gente não saiu dessa fase. Vamos passar os próximos 4 anos discutindo Lula versus Bolsonaro. Bolsonaro sendo todo o canalha, desgraçado, criminoso que é, ele é o principal referente da oposição da direita no Brasil. Gostemos ou não, esse é fato. Então vai ser discussão nos próximos 4 anos Lula versus Bolsonaro. E finalizando o último parágrafo do artigo, as crises deste governo se resumem sempre a isto: comunicação feita sem disciplina, eu até concordo com esse ponto, e incompreensão do mundo digital. Aí eu já comentei, é muita arrogância, muita pretensão achar que as pessoas que estão no governo não compreendem como é que funciona a comunicação e a política no mundo digital. Essas são as observações e ponderações que eu faço sobre o artigo do Pedro Doria. Se inscrevam aí no canal também. E, aliás, eu pago Twitter verificado, Twitter Blue, para poder publicar esses vídeos maiores aqui diretamente com vocês. Mas se inscrevam no canal no YouTube, porque em breve eu vou sair dessa rede também.